Hoje é o primeiro dia do nosso mês Filhos de Sião. E é uma grande graça podermos estar juntos aqui. Já passamos tantas coisas, não é? Aqueles que começaram lá no início sabem quanta coisa, quanta bênção, quanta graça, quanto presente de Deus e quanta provação também, não é? Quantas lutas. A vida é assim. A vida é feita de lutas, das quais quem não tem Jesus acaba se afogando. Aqueles que me acompanham na meditação, na leitura orante da Bíblia, sabem que nós estamos fazendo o Apocalipse. E eu citava do Apocalipse 6 exatamente a intercessão dos santos, que é o que faz a gente passar pelos tempos difíceis. Quem não tem Jesus, ou quem tem um Jesus que não é o da Bíblia, quando vem as tribulações, ele não consegue ficar de pé. Você precisa ter Deus pertinho de você. Fale para a pessoa, Deus precisa estar pertinho de você, exatamente pelos momentos difíceis, viu? Pelos momentos difíceis. Tem gente que acha que Deus é bom só quando Ele faz milagre. Eu quero dizer para vocês que já passei por momentos difíceis na minha vida, muitos. Perdas dolorosas, de muitos tipos. E o que fez eu estar aqui, e certo da vitória, e com a alegria da vitória, é a minha fé, é a minha certeza no que Jesus fez. Se Jesus não é isso para você, então os dias serão muito difíceis de passar. A maioria das pessoas, quando não tem Jesus, não aguenta as dificuldades. Só o tempo de bênçãos. Há também aqueles que no tempo de bênçãos esquecem-se de Jesus. Aí é o pior de tudo. Então fala para o seu irmão, se tiver tudo muito bom, fica com Jesus. Fala aí para a pessoa do teu lado. Se tiver tudo muito bom, fica com Jesus. E se tiver difícil, fica com Jesus. Amém? Quando a gente lê a história de Jó, o livro de Jó tem duas partes. A parte dos discursos sapienciais, que são os discursos daqueles que vão defender a Deus e defendem mal, e Jó acaba tendo discurso melhor que eles, sendo que Jó que estava sofrendo, até que Deus entra no final da cena. Mas no início do capítulo, vocês conhecem, é quando ele vai perdendo tudo. E ele vai perdendo tudo. Quem não se lembra, leia, vale a pena. Tem que ler de duas maneiras diferentes. Tem que ler a primeira parte como uma história para tirar uma mensagem, e a segunda parte tem que ler como quem quer adquirir sabedoria e prestar atenção naqueles discursos difíceis, mas que tem muito para nos falar. Quando nós estamos na história sapiencial, conta o narrador que o diabo disse para Deus: esse cara te louva porque ele tem tudo. Deixa eu tirar as coisas dele para ver se ele me louva. Ele te louva. E Deus autoriza. E ele começa. Perde a fazenda. Dá uma praga nos bois. Pega fogo na casa. Não sobra nada. Vai perdendo tudo. E todo mundo começa a dizer que a culpa é dele. Que ele é que é ruim. Que ele é que não sabe. Que ele que se afastou de Deus. Que se tivesse com Deus não ia acontecer aquilo com ele. Na verdade, essa história tem uma importância teológica, porque naquele tempo eles achavam que o sucesso era a garantia de estar com Deus, né? E a gente sabe que só uma parte, mas assim foi. O diabo fala para Deus: olha, continuou te louvando, deixa eu tirar a família dele. Dói tirar a família? Perder gente querida? Quem já perdeu pessoas amadas aqui, levante a mão. Dói? Muito. Muito ou pouco? Muito. Pois é, tirou, só arrasado, continuou louvando a Deus. E o diabo disse: deixa eu tocar nele. E Deus disse: você não pode tocar na vida dele, mas eu te autorizo. E ele pegou uma doença horrorosa, que ele tinha que se coçar com caco de telhas.
E Jó, sofrido, sem entender por quê, não abandonou a Deus. Não quero que nada disso aconteça com vocês. Senhor, não nos prove com isso que nós não queremos e não precisamos, porque Jesus já morreu por nós. Então, apegue-se a Jesus, porque você não precisa de nada disso. Não é verdade? Não precisa de nada disso. Mas eu quero que você tome uma decisão no teu coração, como eu quero tomar também. Deus é maior do que tudo que eu possa passar. Diga para você mesmo: Deus é maior do que tudo que eu possa passar. Não existe nada, por mais terrível que seja, que faça com que Deus se torne menor. Ele continua sendo maior que tudo isso. Ele continua estando acima de tudo isso. E eu tomo posse disso. Fale para o Senhor. Agora é você quem decide falar. Fala para Ele se você realmente coloca Ele acima de tudo isso. Eu te peço, Jesus, que a gente não passe pelo que Jó passou, porque nós sabemos que Jesus já morreu por nós. Então, eu ponho o sangue de Jesus na minha frente. Coloque também, viu? Não precisa de prova. Jesus fique na tua frente. Mas que a tua mente esteja como a de Jó. Deus é maior. Deus é maior. Quem quiser acompanhar, eu quero ler um texto da carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Versículo 6 e seguintes. Capítulo 10, versículo 6 e seguintes. Peguem aí a palavra de Deus. Quem não trouxe a palavra, nem no celular, nem nada, não tem problema, pois leia em casa, gente. Veja a pregação lá no nosso canal do YouTube. Compartilhe com outras pessoas, pelo menos a pregação, que não é a mesma coisa de estar aqui rezando. Mas pelo menos as pessoas poderão, talvez, serem edificadas com isso. E diz a palavra: mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto o Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos? Que diz ela afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu costumo ler trechos menores e explicar os demais, mas eu acho tão forte esse texto, tão forte, que
porque eu faço questão de lê-lo tudo. Primeiro, porque ele é um texto que fala para nós da importância da fé. A gente classifica a fé de 3 maneiras. Aquela fé que você adquire, recebeu desde criança, aquela fé da tua avó, do teu pai, da igreja, da frequência, e você aprendeu, teve fé, você adquiriu. A fé carismática, aquela que acredita naquilo que não está vendo e vê portentos e sinais, e a fé que salva. Das 3, todas elas têm importância. A mais importante é a fé que salva, é aquela que você professa com a boca o que o teu coração crê. Veja que não adianta só falar, pôr para fora. É preciso acreditar de verdade que Deus pode, que Deus nos ama, que Deus tanto nos amou que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, 16. Que eu já decorei, claro. E aconselho a todos a decorar esse texto. É um texto para você decorar mesmo, para você nunca se esquecer dele. Crer num Deus amor. Por quê? Porque o diabo crê em Deus. Vocês acham que não? Ou vocês acham que ele foi precipitado do céu e não sabe que tem um ser que é mais poderoso que os anjos? O diabo crê em Deus. Acreditar em Deus não é suficiente, é preciso acreditar num Deus que tanto me amou, que tanto te amou, que deu a vida por você, que trocou a vida dele pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, que se vestiu da nossa roupagem humana para morrer. Eu sei, muita gente aqui tem o seu animalzinho de estimação, um cachorro, ou mais de um, não é? Ou um gato, né? Muitas pessoas. Alguém tem aqui algum assim? Levante a mão, quem tem? E você gosta dele? Gosta, não é? Quando eu perdi a minha cachorrinha que morreu, depois de 17 anos, todo mundo chorou em casa, né? Não é verdade? A gente ama. Agora eu te pergunto, você quer ser um cachorro? Eu sei que tem gente que está vivendo tão apertada aí, que está até pensando nisso, mas não é uma boa ideia não. A gente não quer viver a nossa vida sendo um cachorro. Pois eu quero dizer para você que a distância de Deus para a nossa humanidade é tão grande, tão grande, tão grande, que é uma humilhação terrível Deus se tornar humano. Ele sendo Deus, tendo todo o poder, podendo tudo, podendo criar a humanidade muitas vezes, podendo já vir adulto, podendo vir com o corpo angélico, podendo vir do jeito que ele quisesse. Vir como um ser humano é uma humilhação. Diz São Paulo que Deus se humilhou à condição humana, limitado, não podendo fazer tudo, não tendo a condição. Imagine, ele fez muitos milagres nos 3 anos da sua missão, na sua manifestação de que ele era o Filho de Deus. Mas até lá ele ficou 30 anos vendo coisa que ele poderia mudar e falando, meu Deus, não é minha hora, não vou fazer. Mesmo seu primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, um milagre simples, transformou a água no melhor vinho do mundo. Ele ainda disse para Nossa Senhora, não é minha hora ainda. Até então ele não fez nada. Há alguns evangelhos apócrifos que contam Jesus criança, ressuscitando um passarinho e tal. A igreja não leva eles em consideração, porque não são importantes. Importante são aquilo que nós vemos nos evangelhos. E aí, eu quero te chamar a atenção. É preciso acreditar neste Deus. Quem não acredita nesse Deus que te ama nesse ponto, acaba largando Ele.
Se você não acredita que Deus te ama tanto, que Deus é amor, que Deus é tão amoroso, que Ele dá vida por você, que Ele dá vida para os pecadores, que Ele dá vida para as pessoas quando elas ainda são más. Quem não acredita nisso, em algum momento, não vai se sentir forte para caminhar, porque não acredita nesse Deus que ama. Acredita no Deus que pode dar presentes. Talvez você pense que Jesus é Papai Noel. Não o Papai Noel que não existe, aquele que as crianças brincam. Não é desculpa, as crianças que ainda acreditam, não tem nenhum mal em acreditar nessa fase. Mas não é só isso. Ele não é o Papai Noel, ele não é um presenteador, ele não é alguém, somente o Senhor dos exércitos, que vai comandar os exércitos contra os teus inimigos e esmagar os teus inimigos aos teus pés, apesar de que está na Escritura. Mas a fé que salva é a que acredita naquele Deus que dá vida, que se entrega por mim, que não mereço, que sou pecador, que sou fraco, que faço coisas que não são, na maioria das vezes, só boas. Mas eu creio. E eu estou te convidando a crer, porque isso vai fazer muita diferença, está na palavra de Deus. Só que Ele fala mais. Além de crer, professar com seus lábios. Tem um documento do Papa São Paulo VI, que já é santo também. São Paulo VI foi o melhor escritor dos papas. Escrevia muito melhor do que João Paulo II, São João Paulo II, muito melhor do que o Papa Bento XVI, que era um grande escritor e músico. Ele escreveu alguns documentos fundamentais, entre eles um evangelho no mundo contemporâneo, o evangelho anunciante. E ele dizia assim: em algum momento você vai ter que dizer por que você vive assim. Por que você consegue acolher os outros? Por que você perdoa? Por que você reparte? Por que você suporta? Em algum momento você vai ter que dizer. E ele dizia, e eu espero que você possa dizer, porque eu acredito no amor de Deus. Por isso eu ajo assim. Quem acredita, age. Mas em algum momento você tem que proclamar, porque diz São Paulo: como crerão se não houver quem pregue? Como saberão se ninguém falar? Como vão descobrir qual é o caminho se ninguém contar? Nós vivemos num mundo muito dissimulado, onde a gente quer dizer que tudo é bom. Porque se você pegar as frases, desculpa, com carinho imenso que eu tenho, da Seicho Noye, que é uma religião shintoísta, são lindas. Se você pegar as frases budistas, são lindas. E eu vou dizer mais, até as espíritas têm frases fantásticas. Nos livros aí, que o cara diz que foi inspirado mediunicamente, sei mais. Ora, não é isso. Não é o conjunto de frases bonitas que faz a diferença. Não são só porque os discursos de Jesus foram incríveis, e nem mesmo só porque os seus milagres foram maravilhosos. É porque Ele nos ama a ponto de dar a vida, e porque Ele dá a vida, eu quero viver uma vida melhor, porque Ele me amou e eu quero amar, mas eu tenho que proclamar que é Ele que me fez isso, em algum momento. E essa palavra é quem tem poder para arrastar, para curar, para libertar. É essa palavra que tem poder para nos direcionar. Está aqui, esse é o texto. E ele fala: alguns ouvirão e não darão ouvidos, mas haverão os que darão ouvidos. Eu costumo dizer, como São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Porque se eu ganhei de presente, eu vou dar de presente. Eu viajei muitos lugares pregando o evangelho.
E às vezes eu fui em lugares onde tinha assim 30 mil, 50 mil pessoas, 80 mil pessoas. E os músicos tinham o seu cachê, tinham seus recursos. E eles chegavam para mim e falavam assim, quanto você quer que eu te dê? E eu normalmente dizia, às vezes em momentos que eu passei grande aperto, eu dizia, como posso receber por aquilo que recebi de graça e não é meu? Não é meu. O músico não, ele provavelmente estudou, provavelmente ele tem talento, provavelmente ele tem tudo isso, além de unção. Mas a unção ele não pode vender, ele pode vender o serviço dele. Eu não tenho serviço para vender, porque eu recebi de graça. Deus me amou, e eu preciso dizer para vocês, que Ele ama vocês, e que é preciso crer com o coração e proclamar com a palavra, para que o milagre aconteça na sua vida. Muita gente terceiriza as coisas. Fala, minha mulher fala. Meu marido que faz. Ou o Sidney que fale lá na frente. Vocês acham que o meu relacionamento com Deus vai resolver o teu relacionamento com Deus? Não vai. O meu relacionamento com Deus vai te inspirar, vai te tocar, vai te mover. Deus pode me usar, você pode estar comigo e ver um milagre acontecer. Eu posso ter orado e você ter recebido o milagre, mas o teu relacionamento com Deus você vai ter que fazer. Você. E se você fizer, eu garanto para você, aposto a minha vida para você, que você será feliz. Se você fizer, você será feliz. Estou disposto a apostar minha vida. Crê com o coração. Proclama com teus lábios. Não tenha medo, porque Ele está perto de nós. O nosso grupo acho que tem, eu perguntei para acho que 34 anos, se eu não estou enganado. Precisamos, a gente vai se perdendo, né? Estou ficando velho, perdendo as contas, né, da idade do grupo. Os 34 anos de bênçãos por anunciar a palavra. Este mês será um mês especial. Vai ser um mês muito especial. Os últimos anos foram de grandes provações. Veio a Covid, não paramos o grupo em nem uma semana. Fiz na minha casa, sem parar, uma única semana. Às vezes fizemos juntos, fizemos até eu na minha casa, na casa dela, lembra? Fizemos aqui na igreja vazia, porque não podia vir ninguém, viemos só nós, para transmitir. Porque cremos com o coração, e proclamamos com os lábios, e a bênção virá. Este mês será um mês muito especial. Toma posse, porque esse mês pode mudar a sua vida, pode lhe dar graças e para outras pessoas que você nunca imaginou. Quero, para encerrar, lembrar de uma história interessante. Há muitos anos atrás, eu com a minha empresa, um vendedor queria me vender o seu produto. E ele viajava para Maringá sempre na terça-feira, o grupo era na terça-feira, lembra? Terça-feira. E eu falava para ele, eu não posso, e ele me convidava, vamos no restaurante, vou levar para fazer um happy hour, né, porque eles devem ter uma verba para poder levar os compradores, né, para sensibilizar, não é verdade? Ok, faz parte desse network, tudo bem, mas eu não ia nunca. E ele um dia falou assim, por que você nunca vai? Você tem um problema comigo? Eu falei, nenhum, você é um vendedor ótimo, teu produto é um bom produto, eu às vezes poderia comprar ele, como posso comprar o outro, era um piso, um tipo de um porcelanato.
Eu falei para ele, aqui na terça-feira que você vem, eu sempre estou no grupo de oração. Faz assim, vem no grupo de oração na terça-feira, que eu, na quarta-feira, se você ficar aqui, vou tomar um chopp com você. E eu falei, só que é o seguinte, eu vou estar lá, eu vou perguntar de você para você levantar a mão. Aí ele ficou bem escondido na porta, assim, sabe aquela pessoa que fica do lado de fora? Naquele tempo tinha muita gente, era fácil ficar do lado de fora, que não fazia diferença. E aí eu falei assim, eu tenho um amigo aqui, que veio aqui, veio de outra cidade e tal, levanta a mão aí. E aí o cara levantou a mão lá, eu vi do lado de fora. E aí eu vi que ele não ia entrar, ele não estava nem ouvindo, porque o som não chegava bem para o lado de fora. E aí eu peguei e falei, olha, nós vamos agora orar uns pelos outros. E pedi para as pessoas orarem uns pelos outros, pegarem e rezarem. E ele doido para ir embora. Doido para ir embora. E alguém pegou ele ali e falou, não, vem cá que nós vamos rezar. Ele pediu para rezar. E rezaram por ele, não fui nem eu. Rezaram por ele. Não vi mais ele. Estranhei, achei que ele tivesse ficado tão chateado de ter ido no grupo de oração que ele não tinha nem mais querido vender o produto para mim. Passou alguns meses, veio um outro vendedor, falou que ele tinha saído da empresa. Tudo bem. 2 anos depois, eu recebo um convite na minha casa, me convidando para ir num evento no interior de São Paulo, que era onde ficava a indústria que ele estava, porque ia ter um extraordinário pregador lá, e o pregador era ele. E eu fui, e aí ele contou o testemunho de que naquele dia, ele tinha tido um mês muito ruim, tinha sofrido 2 acidentes, tinha deixado uma pessoa gravemente enferma num dos acidentes, que ele estava saindo de um churrasco, e acabou batendo o carro, tinha bebido, e que aquele dia lá, ele queria fugir, e Deus falou com ele, e ele entregou a vida dele para Jesus, e aí ele dava o testemunho de todas as coisas que ele tinha feito, de todos os caminhos que ele tinha escolhido, e como Jesus mudou a vida dele. Era um testemunho muito bonito. Isso virou um livro em São José do Rio Preto, um livro local, da transformação dele. Eu estou lá no livro, porque convidei ele, né? E também está a pessoa que ele não sabe o nome, que rezou por ele. Crê, proclama, Deus vai fazer. Esse mês será um mês de poder no nosso grupo de oração. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus!